Boa noite a todos. Então hoje vamos dar continuidade ao segundo capítulo de Mateus, que ele continua a história de Jesus, do nascimento de Jesus Cristo. No capítulo 2, ele explica que Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia. Quando o rei Herodes, que era o rei de Jerusalém na época, ficou sabendo que haveria um rei, né, que estavam vindo os três reis magos do Oriente, ele quis saber mais sobre o menino que iria nascer, queria ser o rei dos judeus. E ele pediu para que, assim que os reis magos soubessem da localização de onde seria que Jesus nasceria, que viessem informar ele para ele ir adorar o menino. Então, assim, os três reis magos saíram dali, da cidade de Jerusalém, e foram seguindo a estrela. E onde a estrela parou, eles viram o menino Jesus, né? Então, assim, o que aconteceu ali? Ali se cumpriu as profecias dos profetas que diziam: você, Belém, da cidade de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o povo de Israel. Então, ali eles encontraram o menino Jesus e encontraram Maria. Então, assim, eles levaram para o menino ouro, incenso e mirra e deram os presentes a eles. Só que assim, aí apareceu no mesmo dia, apareceu um anjo do Senhor a eles e informou que eles não voltassem pelo mesmo caminho. Por quê? Porque o rei Herodes não tinha um coração puro, ele queria matar o menino e não adorá-lo. Então o que aconteceu? Eles fugiram, os três magos voltaram por outro caminho, e nisso um anjo apareceu a José num sonho. Ele informou a José que ele deveria fugir para o Egito. Isso também serviu para se cumprir mais uma profecia do profeta Isaías: eu chamarei o meu filho que estava na terra do Egito. Então, assim, ele foi para a terra do Egito conforme tinha recebido instruções do anjo, ficou lá até a morte do rei Herodes. Então, assim, quando o rei Herodes morreu, apareceu o anjo e falou para ele, falou assim: ó, José, você pode retornar já para Jerusalém, pois o rei Herodes morreu. Então, assim, o que o rei Herodes fez? Ele, antes da morte dele, mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos daquela região, quando ele percebeu que foi enganado, né, pelos os reis magos lá, né? Então, assim, ele se cumpriu uma profecia também, que houve-se um choro em Ramá, o som de um choro amargo, e Raquel chorando pelos seus filhos, e não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Então imaginem hoje, trazendo para os dias de hoje, quantas crianças foram mortas. Então depois que Herodes morreu, apareceu o anjo do Senhor que falou que ele podia voltar. E nisso ele retornou para Jerusalém. Só que ele descobriu, José, que o filho dele, Arquelau, ficou morando ali naquela região. Assumiu como rei, né? E José ficou com receio e no sonho pediu para o anjo para que desse instruções para que ele fosse para outro lugar mais seguro. Então José foi guiado pelo anjo para ser levado para Nazaré. Então, assim, daí isso se cumpriu para dizer o que os profetas tinham dito também: o Messias será chamado de Nazareno. Então, assim, tudo mostra como uma confirmação de que Jesus Cristo é o rei. Então, o que nós devemos fazer diferente? Trazendo isso para os dias de hoje, que nós devemos confiar em Deus, que Deus não vai deixar com que nada nos aconteça, que nós devemos segui-lo, que nós, se recebermos um chamado de Cristo, nós devemos ir atendê-lo. Então, assim, nós precisamos fazer o diferente. Nós precisamos fazer como José, orar a Deus e pedir sabedoria para seguir as instruções, ter coragem para que não aconteça nada com a nossa família. Muitos de nós, às vezes, já somos pais, não queremos que aconteça nada com os nossos filhos. Imagine Deus com o Filho, com o Rei dos Reis. Então isso serve para mostrar que Jesus é o Rei dos Reis, o nosso Salvador, e que Deus nunca o abandonou. E isso mostra que nós também não devemos abandonar. Então, o que Jesus faria? Essa é a pergunta. Nós devemos viver cada dia como se fosse o último, viver cada dia como se fosse o que Deus quer para nós, né? E essa mensagem que eu queria deixar para hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo.